Olá, queridos, muito prazer, sou Juliane Engel, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Vocari Podcast. Fala galera, tudo certo? E dá uns apelidos por aqui. E hoje, primeira vez que estamos conversando com um casal, vamos contar uma história muito legal aqui para vocês. Vamos apresentar eles então? Casal muito querido, então eu vim de vermelho aqui para, a cor do amor, vocês vão gostar demais desse papo, vai ser uma conversa muito gostosa. Então quem está aqui com a gente é a Beatriz Cunha, ela que é psicóloga especializada em família, e também o José Isaías Cunha, que é engenheiro, gestor de engenharia e qualidade. Muito prazer, sejam muito bem-vindos. Uma alegria pra gente estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer, uma alegria imensa estar aqui. A gente vai conhecer a história deles mais profundamente juntos aqui também, né, amor? Isso mesmo, vai ser um papo muito legal. A gente sempre começa a falar um pouco tempos quando eram menores, infância, né? Depois como o casal nasceu, né? Como é que se conheceram. Vocês que não são, eles são de Jaraguá agora, mas não são de Jaraguá, estão morando em Jaraguá agora nos últimos anos, né? 5 anos. 5 anos. Legal. Então, e quem era a Beatriz lá da infância? Onde nasceu? O Zé também? Tá. Começa você e eu? Pode ser, vamos lá. Bom, nós dois somos paulistas, né? Então, eu tenho 42 anos e aí fui criado numa cidade do interior, lá de São Paulo, Santa Branca, né? E desde criança eu já queria... Meu sonho era fazer o robô do Jaspion, né? Então... Desde criança, assim, desde que eu me entendo, assim, como pensando no que eu queria ser quando crescer, eu queria ser engenheiro, né? Então, foi essa linha aí que eu acabei, assim, seguindo. Então, fiz técnico em eletrônica, fiz a faculdade de engenharia. Meus pais já são falecidos. Tenho uma irmã que mora em Campinas, né? E por vias profissionais, a gente entende, assim, que Deus foi guiando a nossa vida. Foi através da profissão que, por uma amiga em comum, a gente acabou se conhecendo. Na verdade, era minha amiga, mas foi através dela que a gente se conheceu. Hoje ela é super amiga também aqui da Bia. E essa amiga eu conheci na empresa que eu trabalhava. As mudanças de cidade, que são muito importantes na nossa história, também estão ligadas com a nossa vida profissional. Então... Deus usa os meios que melhor podem se adaptar para o contexto, né? E o contexto profissional para a gente sempre ajudou bastante. Então, é uma infância tranquila, né? Meus pais buscaram, de alguma forma, me trazer um pouco da experiência quanto a Deus, mas foi muito na minha fase adulta que eu consegui realmente me firmar e me decidir, né? Com relação a essa questão dessa minha relação com Deus, tá? Mas depois eu conto aí. A Bia vai contar como é que a gente se conheceu. A sementinha foi plantada lá na infância, né? A sementinha foi plantada, com certeza. Que bacana. Meu pai, principalmente, acho que teve muito papel nisso daí. Eu sou a mais velha de 5 irmãos, então somos eu, mais 3 meninos e a caçula, que tem 10 anos a menos do que eu. E meus pais, a gente morou na capital até os 10 anos de idade. Depois, na infância, a gente morou no interior. E ali a gente mudou para várias casas, né, vários lugares que a gente foi estudando. E na infância, meus pais não tinham uma religião muito bem definida, mas eles me colocaram numa escola luterana. Então eu lembro que tinha ali flanelógrafo, não sei se você sabe o que é flanelógrafo, acho que não é da época de vocês. Não, depois você pesquisa aí no Google, mas tem que ser uma pesquisa muito interessante. É que toda vez que eu falo dessa escola, me vê essa imagem do flanelógrafo, porque era uma tela verde de flanela. E a professora tinha os personagens, assim, recortadinhos, né, o contorninho, e ela colocava ali e grudava na flanela, né? Era flanela com flanela. E eu achava aquilo o máximo, meu sonho era mexer naquele flanelógrafo. E ali foi as primeiras vezes que eu fui ouvir falar sobre Deus, sobre Jesus, ali na escola, né? Então, isso não era uma prática da minha família, mas a escola proporcionou isso. E quando eu era já adulta, né, quase adulta, né, com 18 para 17 anos, 17 para 18 anos, que eu comecei a procurar por conta. Né? Então eu comecei a ter essa busca mais espiritual, entender quem que era Deus, o que eu estava fazendo no mundo, o que era a vida de fato, a gente só estava aqui, né? Para quê? Então essa busca foi bem intensa. No comecinho, eu comecei a fazer um trabalho numa casa voluntária. É muito interessante, porque eu ia num centro espírita nessa época, né? Um centro espírita que eu não cheguei a frequentar de forma muito intensa, mas eu ia algumas vezes, e lá tinha essa coisa de fazer boas obras, né?
Então eu fui para essa casa de recuperação, é tipo essas fazendas terapêuticas, sabe, que recupera pessoas sem vícios e tal. Comecei a fazer o trabalho ali. E apesar de falar assim, eu não sei o que é ficar bêbada, né? Não sei o que, mas eu trabalhava com pessoas que tinham esse trabalho voluntário. E ali era uma casa evangélica. Então eu comecei a participar ali daquele local e ali começou esse despertar pela fé. Porque eu olhava para aquelas pessoas e falava, poxa, eles têm alguma coisa diferente, eu quero isso que eles têm. Né? Eu tinha um vazio e eles tinham algo preenchido. Então ali naquele momento eu comecei a ir para esse local. Mas eu era jovem, né? E teve um pastor ali que falou assim, olha, Bia, você tem que conviver com outros jovens e tal, né? Com pessoas diferentes, vai para tal igreja e tal. Então eu comecei a frequentar uma igreja que era presbiteriana na época. E ali foi um local, assim, de muita amizade, foi uma fase muito gostosa da vida, né? Então ali eu comecei a participar mesmo, intensamente. Então ali eu participava de um grupo, eu cantava, fazia teatro, fazia evangelismo na praça, eu subia em cima do caminhão, cantava. Era uma atividade bem intensa, dava aula para criança. Na Sula Miranda. Sim, né, amor? Uma rainha dos caminhoneiros. Subia no caminhão. Não, era o grupo musical, né? A gente fazia... Era o grupo musical que a gente fazia. Ia para cidades pequenininhas, assim, do interior de Minas Gerais e tal. Então, essa coisa é uma memória gostosa, assim, dessa fase. E ali começou esse despertar, né? Então, quando eu estava ali nessa igreja, tinha a Mônica, que é a nossa... Hoje é mais minha amiga do que a dele, né? Tomei pra... Dá licença. E a gente se conheceu ali nessa igreja, na presbiteriana. Deus tem seus caminhos, né? Isso, exatamente. Então a gente se conheceu. Lá, tem mulher bonita. E ali a gente se conheceu e começou a nossa história, assim, né? Aquela coisa meio... Porque o que aconteceu quando eu conheci o Zé? Ele era mais novo, né? Continua sendo mais novo do que eu. Depois de 20 anos de casado, eu sou mais Agora conseguiu passar. Consegui me ultrapassar. E aí eu olhava com aquela certa desconfiança, tipo assim, não sei, né? Muito novinho, tá começando a vir agora e tal. Mas o Zé sempre me conquistou pela maturidade dele, né? Porque ele tem esse lado mais brincalhão, mas também tem um lado muito maduro, muito responsável. Então tudo isso foi, né, fazendo com que o interesse, o amor fosse surgindo também. E ele apostou firme ali também, né? Não deu muita saída, né? Eu tinha 19 anos, né? Andava com calça social e camisa por dentro da calça, né? Minha personal stylist era minha avó, né? Minha avó ainda tá viva. Olha só. Minha avó tem 93 anos, né? Como que é o nome da avó? Joana. Né? Assim, eu era... a minha personal stylist era minha avó, então já dava uma lata mais madura, né? Com certeza. Mas também já estava trabalhando, já trabalhava, estudava, né? E assim, também, da mesma forma que eu falei, assim, desde criança eu pensava assim, eu quero, né, ser engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, eu falava assim, eu quero fazer o robô do Jaspion. Por alguma razão, eu encafifei que eu ia casar com a minha primeira namorada. Olha só. E foi isso. A gente também foi assim. A gente não estava encafifado com isso, mas foi assim. Mas assim, e foi realmente assim, não que existisse uma obrigatoriedade por ser assim, né? Se a Bia não fosse, se eu não fosse a pessoa certa para ela, ou ela para mim também, não tinha nenhuma obrigação, né? Mas naturalmente acabou acontecendo isso. Acho que eu estava com a anteninha ligada, né, para isso. E foi um período muito, muito importante, porque a gente primeiro viveu uma amizade muito legal, né? Realmente a gente criou um vínculo de confiança. E aí eu pedi ela em namoro, né? Aquelas coisas assim bem clássicas, assim, do tipo... Que bonito! Eu tinha um Chevette ali que eu tinha comprado, ela não aceitava entrar no meu Chevette jeito nenhum. Né? Não era nada meu, eu não entrar no teu carro, não. Ela já achava que eu ia dar o golpe, né? Mas no dia que ela sabia que eu ia dar o golpe, ela deixou, né? Não, mas aí a gente já estava conversando mais por telefone, aquele telefone fixo, né? Não era nem celular. A gente conversava, então já tinha um interesse, tinha uma coisa mais concreta, não tava tipo, entra aqui no meu carro. Era uma coisa mais tipo, né? Já tava mais alinhado algumas coisas, assim. E aí eu pedi ela em namoro, né? E aí a gente orou, né? E aí deu o primeiro beijo. E aí isso foi num domingo à noite. Na terça já tava eu lá pedindo a mão da moça pra família, né? Porque eu queria que tivesse já a bênção da família. Eu acho que isso também foi um lado bem legal do nosso início, né? As duas famílias
se conheceram, né? A gente fez questão de apresentar as famílias, integrá-las, né? Isso aí foi muito importante. E depois, né, nas dificuldades que cada família teve, a doença do meu pai, da minha mãe, a morte da avó lá, da Bia, não sei o quê. Então, em cada momento, uma família pôde, de alguma forma, dar um apoio, né, para o outro. Então, quando um casal se forma, né, é um novo laço positivo, importante, que também acontece entre as famílias. Né? De novo, não há obrigatoriedade, mas eu acredito que um esforço mínimo, básico, para que isso aconteça é importante. Sim, sim. Né? Mesmo que as famílias sejam enroscadas, mas tem que tentar fazer esse alinhamento. Né? A gente vai nas festas de família, assim, se ela vai sozinha, que aconteceu alguma coisa que eu não podia, às vezes eu trabalho na rádio, ou fiquei no meu pai, alguma coisa assim, ela chega e o Idalmo. Primeira pergunta, ninguém mais quer saber de mim. Pô, mas e eu? Ninguém mais quer saber de mim agora? Exatamente. Então também se dá muito bem com as nossas famílias, legal, é importantíssimo. É muito bom, muito bom. Com certeza. Então a gente se conheceu, aí foram 2 anos e meio de namoro, né? E aí nós nos casamos, né? Então a gente casou em 2004. Isso foi lá em São Paulo. Lá em São Paulo, lá em Jacareí, né? Então nós casamos e aí, eu tinha quantos anos? Eu tinha 22. 22 e né? 25. 25. Casaram né? jovens, né? Decidimos com um casamento. Tinha um pouquinho mais de cabelo que eu tenho hoje, mas não foi por causa do casamento. São fatores genéticos aqui, vamos chamar assim. É o trabalho, né? O estresse do trabalho, o casamento não. Mas era genética mesmo. Eu acho que eu casei no limite com relação a perder o cabelo. É só ver as fotos lá, tem assim, as entradas são bem proeminentes. Até nisso Deus ajudou, né? Exatamente. Aí foi um período importante porque a gente não fez aquele planejamento do tipo assim, vamos ter tudo para daí casar. Né? A gente teve uma grande clareza de que a nossa história como casal seria da gente construir as coisas juntos. Então, assim, e aí a gente foi dando alguns passos de fé, e esses passos de fé foram sendo correspondidos. Aí eu lembro, assim, por exemplo, meu pai teve câncer, né, no cérebro. A gente queria comprar um apartamento. Meu pai recebeu lá o FGTS. Ele me deu lá de presente ali R$4.000 ali, que era para dar entrada no apartamento. Né? Então, a gente foi assim, dando os passos, né? Ele estava doente também, a gente ficava na dúvida se... porque os médicos tinham dado lá 6 meses de vida para ele, né? Ele sobreviveu 1 ano e meio quase, 1 ano e 3 meses mais ou menos depois, 1 ano e meio acho, depois do diagnóstico. E foi ao nosso casamento, né? Porque a gente ficava naquela tensão, assim, do tipo, se acontece alguma coisa com meu pai, bem no dia do casamento, bem na véspera do casamento, bem no dia depois do casamento, né? Como é que vai ser? E graças a Deus, assim, ele participou, né, do nosso casamento. Foi bem importante. E a gente foi construindo a vida juntos, né? Então... E de onde vocês acreditam que veio esse olhar, assim, de não, a gente precisa construir a vida juntos? Porque eu acho que isso é um medo que se tem muito hoje, né? As pessoas querem ter tudo para depois poder casar, ter o apartamento, ter o carro, né? E acho que isso se dá também na questão de ter filhos, mas já na hora de casar existe muito esse medo, assim. E onde vocês acreditam que veio esse olhar, assim? Eu acho que foi uma confiança em Deus mesmo, sabe? De ver que as coisas iriam sendo por uma providência, iriam acontecendo. A gente procurou ter um namoro também, né? Guardar a castidade, essa questão. Era uma certa urgência o casar, né? Ela estava beliscando azulejo. Agora uma certa urgência o casamento. Então, isso também é importante, porque a gente não fica pensando, né? Poxa, 2 anos e meio, tá no limite. Aí, mulheres, né? se vocês não querem ser enroladas por muito tempo, né? Fica a dica. Mas é verdade. Exatamente. Assim, com certeza. A gente, a vida de marido e mulher realmente completa, a gente só viveu depois de casado. E realmente, assim, é um dos propulsores para que realmente o casal se decida. Porque, assim, olha, vamos lá. Eu e a Bia, a gente começou a namorar, que nem eu falei, a gente já estava começando a experimentar uma amizade. E aí nós começamos a namorar. Depois de pouco tempo de namoro, a gente já falava dos planos de casamento.
E assim, eu acho estranho um casal, né? Duas pessoas, né? Que trocam saliva ali, né? Vamos falar assim um pouquinho, né? E não, às vezes não falam sobre um casamento. Pô, então você tá levando um pouco a vida com o outro ali, assim, mais para uma própria satisfação, né? Sim. Mais só para diversão. Então, se a outra pessoa não te inspira, talvez já é o sinal de que não deveria você nem deveria estar namorando, né? Ah, não, vai ver para onde que vai. Cara, é o seguinte, até assim, eu falo aí com algumas pessoas aí que eu conheço aí que estão nesse processo, é assim, de busca, né? Presta atenção se o rapaz se esforça. Porque se não se esforçar minimamente na conquista no começo, cara, não vai vir o Aladim. Não vai aparecer o Aladim, você vai pedir lá, agora transforma faz esse moleque virar homem. Não vai acontecer. Então, também estou acompanhando, sei que o mercado está difícil aí, para quem está na pista aí tem uma dificuldade. Graças a Deus estamos garantidos. Então, assim, o pessoal aí que está na pista... O meu conselho, assim, primeiro valorize o fato de estar sozinho. Realmente é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E os sinais do antes do namoro e início do namoro são muito importantes. Muito importantes. Né? Até depois, a Bia, inclusive, tem um curso lá que ela lançou, que esse é para casar, depois ela pode até dar umas dicas legal, aí. legal. Mas é muito importante olhar para alguns sinais e assim... Pulga atrás da orelha, você tem que resolver. E acho que um dos piores fatores aí, eu acho que isso sobrou, não é que sobrou, mas foi na dose certa no nosso começo lá, né, Bia? Foi o fato da gente ter tomado várias iniciativas. Não foi aquela coisa assim, vai empurrar, vai ser para quando der. Então, a gente tinha realmente os planos bem claros. Sabiam de fato o que vocês queriam, né? Sim. É isso aí. Foi... E como é que foi a vinda de vocês aqui para Jaraguá do Sul? Que os trouxe para cá? Deixa ela contar. Porque aí antes vocês moraram em outras cidades também, né? Que vocês trouxeram essas mudanças de cidades aí, né? Então, depois de 2 anos de casados, eu recebi uma proposta de para ele trabalhar no Ceará, em Sobral. Então, nós mudamos para Sobral primeiro, ele trabalhou na Grendene. Mas aí depois ele recebeu a proposta para o Rio Grande do Sul. Então a gente pela mesma empresa. 4 meses depois. Sim, e aí a gente pasteurizou, né? Do lugar mais quente do Brasil para o lugar mais frio do Brasil. Sim, para a Serra Gaúcha. E ali nós moramos por 13 anos. Então nesse momento que a gente ficou ali, foi uma fase muito boa, né? A Serra é um lugar muito bonito, foi muito difícil o frio, mas é um lugar muito bonito. E foi ali que começou, então, também a aumentar a nossa família, né? Porque a gente também veio do momento, porque assim, como a gente era protestante, a nossa ideia era, então a gente vai usar um método contraceptivo, né? Porque era uma coisa meio que óbvia. A discussão era qual método contraceptivo usar. Sim. Então a gente não tinha, né? Não tinha filhos, enfim, a gente mudou só nós dois. Então quando a gente estava no Rio Grande do Sul, aí quando eu estava com 32, começou a surgir aquela vontade de ter filho e tal, e a nossa família foi aumentando, então, nesse momento. Mas aí depois de um tempo lá, a gente mudou para Jaraguá, a gente recebeu o convite para Jaraguá e tal, né? Respondendo a pergunta do que a gente está aqui em Jaraguá. Então foi essa fase, a gente nem conhecia, né? O Zé recebeu uma outra proposta de emprego, a gente está aqui há 5 anos. Olha e só. Aqui, gente, é um dos melhores lugares do Brasil para morar. Nossa, aqui é maravilhoso. Viva Jaraguá! Essa região é muito boa. Para dizer Nossa, isso, né? não, a gente já morou em São Paulo, interior de São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul. Olha aí, melhor do que a Serra Gaúcha, gente. Estamos muito bem. A Serra é maravilhosa, hein? É maravilhosa para passear, para viver. Ô, louco! Vai acabar com... Acabou com o Rio Grande. Para viver. Não, gente, pelo clima. Acho que para quem nasce lá, é gostoso. Sim. Como eu não nasci lá, o frio era muito doído, é difícil. Eu não me acostumava com frio, né? Sim. Para passear é muito gostoso, mas para morar é mais difícil. Eu gosto de Serra Gaúcha. Eu adoro também. Eu sou nascido em Lages. Então, uma beiradinha lá com o Rio Grande do Sul e depois vim para cá uns 3 anos. Sim. Mas eu durmo com o ar ligado sem camisa e ela com coberta. Eu me escondo, né? O frio era difícil. Sim. Eu sou do time também, que eu gosto para passear. Não, mas Jaraguá tem uma série de vantagens, né? Assim, acho que a posição geográfica de Jaraguá ela é privilegiada. Ela tem uma cultura muito voltada ao desenvolvimento e, pelo que eu escuto, assim, de 1 década, 2 décadas para cá,
melhorou muito a questão da população estar aberta também. Assim, eu vejo uma população muito receptiva para quem vem para trabalhar, para somar, para construir. Isso com né? certeza. Então, assim, se um jaraguaense típico da Gema, que ele percebe que está vindo uma família, que é para trabalhar, que é não sei o que a família, vamos chamar assim, é correta, sob o ponto de vista social, tem todas as portas abertas aqui. Sim. Né? E é uma cidade com um grau de civilidade muito alto. Bem acima da média brasileira. Bem acima. Realmente de eu ver cena assim do tipo, alguém jogar o papel de bala no chão e o outro pegar. Né? E é difícil achar quem joga o papel de bala no chão. Verdade, né? verdade. Então acho que aqui para criar família também um outro. Nossa, é ótimo. Eu acho que fez muito sentido quando a gente recebeu o convite para vir para cá. E assim, a nossa vida estava totalmente estável. Né? Casa construída e paga. A Bia com um consultório lá em Caxias do Sul. Tinha mudado de consultório há pouquinho tempo. Eu estava muito bem lá no meu trabalho também. A gente estava bem na igreja. Bem na igreja, tudo. Então, assim, sabe aquele período assim, da maré mansa mesmo? Né? Tava com esse período. Eu estava com 36 para 37 anos. Assim, considerando que eu estava razoavelmente bem, né? Quando veio esse convite, foi assim, foi algo que a gente é muito sensível ao que Deus abre de oportunidade, né? E eu lembro que a Bia falou assim, que quando eu comecei a falar da possibilidade, no coração dela já veio a confirmação de que, não, vocês vão se mudar. Olha só. Né? Não, mas eu nem falei com ele, nem coisa. Eu falei, amor, eu sei que vai acontecer. E aí veio uma frase, né? Aquela frase que veio pra você. Porque justamente assim, a gente estava num momento tão bom lá, estava tudo tão tranquilo. E eu estava começando até a tolerar o frio, sabe? Então, muitas coisas se acomodaram. Tava até achando gostoso. Não, é que o frio, como muito com crianças, né, é complexo, né? Sim, Então, sim. o brincar, o que fazer. Não tinha muita opção de o que fazer ao ar livre. Era um frio, é muito diferente, né? A questão da serra. Mas, assim, estava tudo tão tranquilo. E aí eu senti realmente assim, né? Deus falando assim de uma forma que para receber o novo tem que abrir mão do velho. Né? Só. E aí na minha aquela coisa, né, na minha petulância, não, mas eu não sei se o novo é melhor que o velho. Queria olhar o velho, né, e olhar o novo. Quero ela comparar deixa primeiro, eu ver né? o que é. Ela já tinha um novinho com ela, né? Não tinha percebido isso. O novo sempre é melhor que o velho. Abrir mão do velho para receber o novo, né? Então eu queria realmente ter essa segurança, mas ao mesmo tempo foi um passo de fé, porque estava tudo muito bom lá. Então quando a gente muda para cá, muita coisa na nossa vida mudou, né? A gente mudou em 2019 para cá, depois no meio de 2019. Então no ano seguinte logo foi pandemia, tal, então foi muita mudança, né, no Brasil todo, no mundo todo, mas foi uma mudança muito importante, foi bem, Jaraguá, bem marcante para a nossa história. Que bacana, muito bom ouvir isso, né? Sim, porque legal. a gente sabe disso, né? Mas quando a gente ouve, isso se confirma, né? Porque a gente às vezes também pensa, poxa, mas será que de fato a gente vai querer sair daqui um dia? Daí a gente olha para os filhos e fala, não, acho que o melhor lugar mesmo para a gente ter família, ter os filhos é aqui. Nossa, né? Uma região muito boa. Vocês estão bem, pode ficar tranquilo. Às vezes a gente vai para Minas, visitar parentes, vai para São Paulo, quando a gente volta aqui, a gente... chegamos em casa, que bom. E assim, são todos lugares legais, a gente tá? gosta, não são isso. Bons, não são ruins, mas aqui é diferente. Essa para quem vive Santa aqui Catarina sabe. tem uma vibe diferente, eu acho. Tem mesmo. Que bacana. E aí, então, quando vocês estavam no Rio Grande do Sul, eu pulei uma boa parte aqui, né? Eu trouxe vocês para Jaraguá do Sul. Mas lá vocês já estavam, então, formando família. Vocês já tinham os filhos de vocês lá no Rio Grande do Sul. Assim, vamos lá. A gente ficou 7 anos, né? Sem ter filhos. Né? A gente casou, 7 anos, com método contraceptivo, tudo mais. E a gente tinha aquela ideia clássica, assim, né? Porque, assim, como se a gente pudesse controlar, como se fosse o melhor, né? Se o melhor fosse controlar a quantidade de filhos, né? E aí a gente tinha na cabeça a ideia de ter um filho biológico e outro adotivo. Até porque a Bia já tinha a experiência, 2 irmãos da Bia são adotivos. Olha só. Né? E aí a gente tinha esse desejo, né? E aí teve um fato lá que fez algumas coisas mudarem.
né? Contei. Posso contar? Então? Você gosta? Ele conta a história com mais emoção. Eu sou muito mais prática. Aí é legal, ele é mais... Eu sou mais objetiva. Ele produção, bota a musiquinha agora de emoção. Isso, Música feliz, hein? Não vai me botar música triste. Tá? Mas assim, não, brincadeira. Mas a Bia, quando nós nos mudamos para Farroupilha, em 2007, a Bia ainda não estava fazendo a faculdade de psicologia, estava com tempo ósseo, e ela foi ser voluntária numa casa-lar, né, onde recebia crianças que estavam em situação de vulnerabilidade social e também estavam já num processo de destituição, né, da guarda familiar. E ela foi para lá, tinha em torno de 30 crianças lá. Né? E você ficou com quanto tempo lá? Eu ia uma vez por semana fazer trabalho voluntário. Por quanto tempo? Fiquei uns 6, 7 meses. Só que começou a ficar muito difícil, porque as crianças vinham e falavam: tia, você tem filho? Tia, posso ir para tua casa? Tia, não sei o quê. Aí, nossa, eu saía dali assim... Né? Só que ao mesmo tempo que eu não tinha aquela vontade de ainda ter filhos, aquilo mexia demais comigo. Então, ótimo. Ali, ó, lembra que a gente falou das sementinhas plantadas? Ali foi uma sementinha plantada. E aí a Bia deixou de ser voluntária lá. Até que em 2010, o jornal Pioneiro, que é um jornal lá de Caxias do Sul, fez uma reportagem que foi, assim, ó, uma reportagem maravilhosa. Que Deus abençoe, assim, que Deus abençoe muito toda a equipe que fez aquela reportagem, os editores, todo mundo, porque aquilo ali foi, assim, uma prestação de serviço. Num sábado, eles fizeram uma reportagem de capa falando sobre adoção tardia. Né, que é a adoção de crianças com mais de 5 anos de idade. E eles, inclusive, fizeram um clipezinho, colocaram no site. Né, as crianças escreveram cartinhas pedindo família. Porque foi em novembro. Eu lembro que foi dia 13 de novembro essa propaganda. 13 de novembro. 13 de novembro. 13. E era um pouquinho antes do Natal. Então as crianças escreviam cartinha para o Papai Noel pedindo alguma coisa. E eles pediam uma família. Olha, o 13 conosco dá sorte. A gente usa galo, tá? Na política a gente não mas no resto o 13 para nós ajuda, né? É o 13 Nossa Senhora de Fátima, tá? Mas aí, assim, 13 de novembro, nem eu tinha me dado conta, né? Porque dia 15 de novembro foi numa segunda. Foi segunda-feira e a gente foi lá na Casa Lar. Mas a gente viu a reportagem, um olhou para o outro e perguntou: você está pensando o que eu estou pensando, né? E, resumindo uma longa história, a gente adotou primeiro a Grazi. Ela tinha 10 anos, hoje ela tem 23. Né? Depois nós adotamos a Letícia, que é irmã biológica da Grazi, com 2 dias. Caramba! Depois nós adotamos a Fernanda, que foi um processo um pouco diferente ali, mas nós adotamos ela já tinha 18 anos. Então, adotamos a Fernanda, que é a irmã biológica das meninas. Aí, eu achava que a família já estava completa, né? Porque essas 3 adoções foi num período de 2 anos. Eram 2, já eram 3. Eram 3. A ideia era aí era assim, a gente não tinha meta, mas quando atinge a meta, dobra a meta. Aí assim... A gente entende, né? Eu falava lá em casa, agora completou o time, já encheu o carro, porque eu, 4 mulheres em casa e um cachorro castrado. Eu sou o único alfa aqui, tá tudo certo, né? Beleza. Até depois que nós fomos surpreendidos com a notícia do nascimento do Lucas, que é irmão biológico também das meninas. A gente entrou com o processo pleiteando a adoção, porque foi destituída a guarda dele. E nós ganhamos o processo, alegando, né, a questão do vínculo biológico. E aí nós adotamos o Lucas, que hoje vai fazer 9 anos agora no final de novembro, e ele tinha 7 meses quando chegou em casa. Aí o time estava completo, né? Só que não. Segunda vez que o time já estava completo. Depois, quando ele já tinha se mudado para Jaraguá, nasceu o Pedro, que também é irmão biológico. Olha só. E aí nós adotamos o Pedro. Aí todas essas adoções são adoções feitas com acompanhamento da justiça. Tá? Não tem nenhuma adoção à brasileira, que nem o pessoal fala aí. Não. Então, assim... e aí o Pedro chegou com 1 mês e meio
uma semana antes de estourar a pandemia, né, em 2020. E o Pedro, um meninão aí de 4 anos. E agora, por último, esse ano, né, chegaram os outros 2. Chegaram, que aí são catarinenses. Então, os outros 5 são gaúchos, né? E chegaram mais 2 catarinenses, a gente entende que agora o time está completo. Né? Sim, sim. Até então, o time está né? Porque depois de comprar uma Sprinter, cabe mais uns 2 aí. Tô procurando aí, vamos ver se tem algum vendedor bom aí. Ó. Aí chegou o Vitor, com 6 anos, agora já fez 7, e a Manu, com 11 anos. Né? Então, aí completou o timaço ali, né? Então, com os nossos 7 filhos, por adoção, tem uma série de detalhes aí, talvez, isso aí vale outro podcast para a gente falar sobre adoção, né? Vale a pena entender mesmo, tem suas particularidades, a gente não fica romantizando isso, é certo? Romantizando, né, a adoção. E né, nesse período, né, que a gente estava usando contraceptivo e tudo mais, antes de eu me mudar aqui para Jaraguá, 5 anos atrás, já estou com... Na época eu tinha 4 filhos, né? Já estamos com 4 filhos, quer saber? Eu vou fazer a vasectomia, né? Fui lá, paguei, 25 minutos lá de cirurgia, beleza. Saí falando fino. Não, brincadeira. Não. Saí falando fino. Não, aí, minha voz não era essa, brincadeira. E aí, beleza. Tô vasectomizado, 4 filhos, tá tudo certo. E aí, esse processo da vasectomia foi algo que vocês conversaram e falaram, não, é isso, chega de filhos e tá bom aí, assim? Hoje eu te digo que eu reverti, tá? Depois eu conto por quê, mas já reverti a vasectomia. Tá? Mas foi conversado, né, Bia? Sim, bem pensado, né? Com o entendimento que a gente tinha na época, né? Isso que eu ia falar. Na época vocês ainda eram... Protestantes. Isso. Eu acho que a gente não falou, né? Porque quem não sabe, eles têm uma história muito interessante de conversão, né? Sim. Eram protestantes e alguém fez a cabeça de alguém 100% pra... quase todo casal a gente sabe que começa assim, né? Não dá Vem ali aquela pitadinha, o cara vai, no final das contas... Aí no final das contas vê que é bom, né? Isso, vê que tá certo. Isso aí, né? Sabedoria, né? Sim, masculina, exatamente. né? Tem que ser sensível, né? A claro. uma sabedoria maior aí. Exatamente. Tá, e aí, Bia, conta um pouquinho. Tá, então a gente estava nesse... porque a questão do protestantismo né, usar método contraceptivo e controlar isso. Quando eu quiser, eu engravido. Né? Como a gente foi pela via da adoção e a mãe biológica foi tendo as gravidezes, né, a gente foi adotando, por isso que eu falo, a gente era aberto à vida sim e não. Né? Não sim, porque a gente usava método contraceptivo, mas conforme as crianças, né, nossos filhos iam nascendo, a gente ia recebendo todos. Não, eu quero, mais um, quero, amém, mais um, amém, quero. Então, foi nesse processo. Aí, quando a gente já estava aqui em Jaraguá, então, com os nossos filhos aqui e tal. Então, quando a gente mudou para Jaraguá, na verdade, as nossas filhas já estavam maiores de idade, a Fernanda e a Grazi. Então, elas ficaram no Rio Grande do Sul. Né? Aquela coisa, né, de nascer aqui, já estavam trabalhando, tinha uma certa independência. Elas resolveram ficar e nós viemos para cá, então, com a Letícia, o Lucas e o Pedro. Então, estávamos nós 5. Quer dizer, o Pedro veio depois, um pouquinho depois, mas enfim. A gente estava, então, nesse momento, e aí quando teve pandemia, toda aquela questão, né, e nesse momento eu comecei a gente estava procurando, né, uma igreja para ir aqui em Jaraguá, até um pouquinho antes, né, antes da pandemia, procurando algumas igrejas e tal, e o Zé sempre teve um desejo muito grande de ser pastor. Porque o Zé é essa pessoa que o Zé, ele envolve as pessoas, né? Ele é muito habilidoso para falar, ele é muito expressivo, né? Tem muito amor por Deus. Então, quando o Zé fazia algumas pregações, as pessoas falavam, nossa, você tem que ser pastor e tal. E aí, o Zé, a gente tem uma coisa muito interessante que é do nosso funcionamento. A gente sempre, quando vai fazer alguma coisa, a gente sempre combina muito. Né? A gente não tem, grandes debates, grandes polêmicas, entraves. Tipo assim, vamos mudar para o Ceará? Vamos. Vamos mudar para o Rio Grande do Sul? Vamos. Vamos construir? Vamos adotar? Vamos adotar? Vamos. Querendo as mesmas coisas, de fato, isso, né? A gente combina facilita, muito. Isso ajuda.
A gente sempre combinou muito nesse processo. E essa questão dele ser pastor é uma coisa já muito antiga, dele querer ser pastor. Muito antiga. E ele fala, Bia, eu quero ser pastor. Não. Aí ele sempre... Aí eu conversava e tal. Então, várias pessoas vinham para mim e falavam, Bia, você atrapalha a vida do teu marido, porque ele tem um dom, ele tem um chamado, você tem que deixar, você tem que apoiar. Não. Forte isso, né? Muito, muito, muito. Eu ouvi várias Pesado, e várias né, vezes. Pesado, Várias vezes, né? Então, assim, Bia, você tem que apoiar, você tá, né, ele tem um chamado, você tem que apoiar teu marido e tal. Eu falei, gente, não, eu não quero ser mulher de pastor, eu não vou. Então, isso pra, gente, isso pra mim era chato de ouvir, porque eu entendi, a pessoa estava querendo um bem, na verdade, né? Poxa, teu marido tem um dom e você está sendo a pedra na vida dele. Eu entendia por esse lado, mas ao mesmo tempo para mim não fazia o menor sentido. E graças a Deus, né? Porque nossa mentalidade, a gente teve uma trajetória que mexeu muito com a gente. Então, assim, a gente estava numa fase muito boa, né? Aqui em Jaraguá, curtindo muito Jaraguá, com as crianças e tal. Entrou a pandemia, mas a gente estava, né? Tava tudo ok. Aí tem uma parte, o Zé queria ser pastor aqui em Jaraguá. Ele falou, Bia, a gente está achando igreja aqui. A gente foi em algumas, né, que a gente acabou não se identificando. Ele falou, Bia, a gente vai abrir a nossa. Eu falei, é um sinal. É um né? sinal. Se eu não estou achando nenhuma que eu goste, é porque sinal. não existe a igreja top. Isso. Vai ter a igreja top de Jesus aqui. Não, e aí ele passava em frente aos lugares. Olha, aqui daria uma igreja. Olha isso aqui, esse lugar. Olha que movimentado, fácil acesso, estacionamento. Então ele já começa, é muito sonhador, né? E aqui ele fala, amor, não. Então assim, mas aí, né, mas eu sempre, ele, ao mesmo tempo que eu falava que não, ele também nunca forçou a barra, né? Ele sempre sempre tentando jogar uma sementinha, mas só nessa parte era um cimento, a sementinha batia, nem nada, né? Era um cimento, então eu não fechava. E aí a gente foi, então eu comecei a ter uma dúvida. O que acontece? Eu acompanho o Ítalo Marcilli há muitos anos, né? Por ser psicóloga, ele é psiquiatra, então tinha algumas coisas que eu olhava ali, do que ele falava, que eu achava muito interessante. Mas eu sempre pensava, não, ele é católico, eu vou tomar um cuidado, né? Porque eu vou filtrar. Aqui, né? Isso, vou filtrar. Mas sabe quando a conta não fecha? E começou a surgir uma dúvida. Então, foi o que me trouxe, assim, me fez pesquisar, foi uma dúvida. Gente, tem uma coisa que não fecha. O cara é muito inteligente. Ele é muito generoso. Ele é muito... Ele é católico, parece que não tá fechando essa conta. Então, eu falei, acho que tem alguma coisa que eu não sei. Tem alguma coisa que eu não sei, eu vou pesquisar. Mas, na minha ideia, eu nunca imaginei que eu fosse me tornar católica. Porque, assim... Minha família não tinha religião, né? Eu fui batizada na igreja católica bebezinha, porque era o hábito da sociedade da época, nasceu, batiza, que não pode morrer pagão, né? Mas eu só fui batizada e pronto, eu nunca tinha ido numa missa. Eu lembro, assim, alguma coisa que minha tia me levava, mas assim, da minha família ter essa prática, não. Então eu comecei a ter uma dúvida e comecei a estudar, mas tudo assim, ó. Silenciosamente, sem falar nada pro Zé, porque eu não sabia de nada. Ele queria ser pastor, né? Isso! Exatamente. E aí eu fui estudando, aí eu comecei a estudar sobre a questão do que foi a reforma protestante, que depois eu vi que não era bem uma reforma, porque se a gente vai reformar, a gente reforma, né? Se eu fosse reformar aqui o local, eu ia pintar, mudar a decoração, mudar a iluminação, alguma coisa, eu não ia demolir e fazer uma coisa diferente, né? Então eu vi que foi uma revolução, não foi bem uma reforma. Mas eu fui estudando, né, silenciosamente, eu falei, peraí, Lutero não era quem eu pensava que ele era. Aí já começou daí, falei, não era isso, né? Então então se a Igreja Católica era algo antes de Lutero e era verdadeiro, então eu comecei a estudar toda a questão da história, mas eu só aos pouquinhos e bem silenciosamente. Até que um dia eu estava ficando muito estranha, aí eu tive a convicção. Porque eu fui entendendo cada ponto. O que era ser santo, porque para mim não existia isso, santo, nossa, nada a ver, né? O que era purgatório, tipo, não, nossa, purgatório, para mim não era concebível. O que era purgatório? O que era... que mais? A questão de confissão, né? Vários pontos assim da igreja que eu tive que entender ponto por ponto. Maria. E o último ponto, aí eu fui tendo a convicção, eu falei, não, o último ponto, o ponto mais difícil para entender foi o papel de Nossa Senhora. Porque o protestante tem aquela coisa, né? Nossa, pode falar de todas as mulheres, mas Maria, não, tá lá. Tipo, foi a mãe de Deus, ponto. Né? Mãe de Jesus, ponto. Mãe de Jesus, ponto. Né? Acabou. Né? Tá lá, fica lá no cantinho, escondidinha, não vamos falar sobre ela. Não vamos mexer aqui. Não vamos mexer. Isso. Ali, que, olha, se mexer, os caras vão descobrir. Aí eu comecei a estudar. E nessa época, o que é que me ajudou muito? O Pedro estava bebezinho, né? E o Pedro, de todos os bebezinhos, assim, da Leledo, cada um é de um jeito, né? Mas o Pedro ele era muito grudado comigo, muito. Ele queria ficar
ficar o tempo todo colado, grudado no colo, junto. O tempo que ele estava acordado, ele tinha que ter em contato físico comigo, né? E aí um dia eu estava com o Pedro, assim, no colo, e eu falei, gente, como é que era para Nossa Senhora, né? Como é que ela estava segurando o próprio Deus? Ela não precisa ser uma pessoa maluca como eu, né? Sei lá, que tem dia que tá bem humorada, tem dia que tá mal-humorada, tem dia que tá super bem, tem dia que não. Não, ela tava cuidando de Deus, né? Tem dia que tá tacando umas fraldas na parede, né? Ops, não vou mexer nesse assunto. Né? Ela não podia ser uma pessoa instável, inconstante, ela tinha que ser uma pessoa muito especial. Ela não podia ter os vícios que eu tenho, né? Sei lá, a preguiça, a ira. Ela tinha que ser uma pessoa muito, assim, né, blindada de tudo isso. E aí, nesse momento que eu fui entendendo, não, faz muito sentido ela ser uma pessoa muito especial e imaculada. E aí eu fui entendendo. Aí quando eu cheguei nessa conclusão, assim, tava, né? Que eu falei, não, gente, aí eu comecei no processo de muito um luto, sabe? Porque toda a minha história, toda a parte mais gostosa da minha história, da minha vivência, estava muito ligada à igreja protestante, né? As amizades, as viagens, os Era grupos. uma vida ali, né? Porque a gente era protestante ativo, né? Tipo, eu vou na igreja. A gente sempre teve o papel de liderança. Então, eu cantei por 22 anos em grupo de louvor. Então, todo mundo, a Bia e o Zé, Tá a bem, Bia e o depois você Zé. pede pra dar uma palhinha. Não. Olha que a gente Não me pede põe, mesmo. não. Canta aquela lá. Mas é aquela coisa, né? Então, isso tudo começou a fazer muito sentido, assim, né? E aí eu comecei num processo de um luto mesmo. E aí, quando eu tomei a decisão, eu fui falar pro Zé, né? E foi uma conversa muito... Porque eu tava muito esquisita, o Zé, tipo, né? Sei lá, o que tá acontecendo com essa mulher, né? Eu falei, mas eu vou falar... E é a primeira vez que eu vou falar, e tá sendo muito esquisito me ouvir falar isso. Aí ele, fala logo, tá ansioso. Ai, fala logo. Dessa vez, né? Cara, Deixa eu falar pra ele, né? Aí eu falei... quer me matar, ela começasse a conversar. Não, outra hora eu continuo. Não, né? Não, ela continua. E aí, eu falei assim, olha, eu não sei, né, o que você vai achar, mas assim, eu estou estudando já faz um tempo e eu cheguei a uma conclusão. Eu sou católica, a igreja católica é a igreja verdadeira. Que pesado. Sim. Conclusão, assim, vem. Toma essa bomba aqui. Não, eu soltei um mês e como é que é? Achou que tava fazendo piada. Ah, não. Vai, Aí- fala, Eto. Não, assim, eu tinha uma imagem muito estereotipada, né, do católico, né? Não que não tivesse alguns dados de realidade nessa construção estereotipada, mas eu tinha uma preocupação assim de talvez, meu Deus, vamos mergulhar numa falta de profundidade, né? Vou mergulhar num ambiente onde não há profundidade, vou conviver com famílias totalmente sem noção de que Deus tem que estar no centro, né? E aí eu tinha esse medo. Uhum. E aí eu materializei, eu assim, né? Tava com aquele turbilhão de emoções, aí eu materializei numa frase, assim, né? Ô, Eu não sei de onde que veio, tá vendo? Falei, Bia, pelo amor de Deus, Bia. Que eu também, eu tinha, ainda tenho, assim, né? Um preconceito com música católica moderna, né? Eu acho bem ruim a boa parte, mas tem coisa boa também. Tem Frei Gilson, é maravilhoso, eu gosto. Mas eu soltei assim pra ela, Bia, quer dizer agora que a gente vai ter que ouvir Padre Zezinho? Né? Aí ela nem sabia quem que era Padre Zezinho. Né? Pô, e tem umas músicas legais, Padre Zezinho, perdão, pessoal. Foi o calor da Era o emoção, conhecimento que eu tinha na época Ele também. tava acabando Quando de receber. Jesus andar, eu quero estar no meu lugar, tá? Então, assim, Padre Zezinho, tá tudo certo. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, né? Essa é uma do Padre Zezinho clássico. Não conheço. Tá, mas, eu tinha essa sensação, meu Deus do céu, como é que vai ser isso daí? E aí, assim, foi um processo para mim, que daí eu comecei, ela já tinha estudado, daí eu comecei a estudar para tentar rebater. Né? Então, ela mostrou, né? Um curso, aqui porque... tem um curso lá do PH Delfino ali, que é sobre excelência católica, muito legal, conta a história do catolicismo mesmo, né? Fiz o curso, li o livro ali do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma. O Scott Hahn é um ex-pastor presbiteriano, né? Que sofreu bastante porque ele se converteu, imagina, um doutor em Bíblia, né? Teólogo, se converteu ao catolicismo. Eu, assim, muitas vezes que estou na missa, eu lembro dele narrando a primeira vez que ele prestou atenção, né?
nas palavras do padre no momento da consagração, e aí vai, então é muito lindo, né? Até me arrepio, assim. Então, o que acontece? Eu comecei a estudar, e aí Deus me amoleceu o coração de algumas formas muito, sei lá, peculiares para mim, né? Para mim, primeiro foi através da música, porque lembra que eu falei do... Pois é, essa é uma curiosidade que eu tenho, assim, né? Porque, de fato, a família da minha mãe é protestante, né? Então, a gente participa, às vezes, né? A um culto, um casamento, algo. E, de fato, você vai na igreja protestante, é sempre aquelas músicas lindas, assim, né? E na católica, de fato, não é sempre assim. O que acontece, será, ali na igreja protestante, que sempre tem essas músicas tão bonitas, né? Uma dedicação maior nesse sentido, né? Assim, eu imagino, né, que na missa a gente sabe o que é a parte principal, né? E hoje muitas igrejas precisam cada vez mais investir nessas soluções um pouco mais artísticas, até por uma questão de atratividade. Então, naturalmente, as celebrações protestantes, elas tendem a ter um teor artístico maior, uma qualidade que eu acho admirável. Sim, tá? sim. Eu assim, e outra coisa, eu vejo muita pureza de coração deles fazendo isso. Eles amam Sim, Jesus. é uma entrega. Sim, os protestantes amam Jesus, tá? Amam, tá? Assim... a gente não está aqui falando exatamente, essas coisas para criar polêmica, mas é algo então, assim, de fato... Mas, por exemplo, né? na igreja protestante, o leigo, vamos chamar assim, ele se sente mais, às vezes, corresponsável pela dinâmica litúrgica do que um católico. Eu percebo isso. Sim. Então, por exemplo, é muito comum as crianças protestantes estarem estudando música, né? Desde pequenininho. O coral, assim, e outra, existe muito também um motor que move muito o protestante, que é um motor muito bonito, que é o de missões. E aí, assim, a parte artística ajuda a amolecer corações. Sim. A música fala Toca, muito. né? Agora, assim, tudo isso daí, se a gente for olhar a história da igreja, a igreja católica, quando a gente vê, assim, a época de ouro da igreja católica, no sentido da maior expansão, foi quando uma excelência parecida, uma excelência em que os homens colocavam seus talentos mais à disposição de Deus, a igreja explodiu, né? Sim. Ela se multiplicou muito. Então, a gente vê isso pela arquitetura. Então, as grandes catedrais, a pureza das pinturas, né? A gente vê, então, assim, no século XIV, até o século XVI, XVII, a gente vê muita coisa legal, assim, que é materialização, né, desse espírito de excelência inspirado, né, pelo divino, né? Sim. Então, assim, pelo transcendente. Então, eu acho que o protestante, ele se enxerga mais participante disso. E o católico, eu acho que está tendo um despertar também. A gente está vendo, assim, muitas pessoas entendendo, assim, né, o papel que o leigo tem, né, de honrar, inclusive, os sacerdotes. Eu acho que, assim, nós temos essa preocupação, assim, de olhar os sacerdotes, né, realmente como pessoas que são especiais. Sim. Eles têm uma unção, né, eles têm realmente um ministério. E se o leigo entende isso, ele vai querer fazer também melhor a sua parte ali na paróquia, por exemplo. Então, vamos lá. A primeira parte foi a música, porque eu comecei a entender o canto gregoriano. Gente do céu, canto gregoriano, tem uns canais no YouTube que tem em português e em latim. Gente, assim, é a 8ª maravilha do mundo. Não é a Hyundai, mas é a 8ª maravilha do mundo. Tá? Ó, é demais. E o outro foi que eu busquei assim, cara, e como é que vai ser esse negócio de buscar ter proximidade com Deus? Eu não vejo isso, os católicos não querem saber de nada. E eu digitei assim, santidade, vida cotidiana, dei um enter lá, caí no site do Opus Dei. Olha só. E aí que eu vi lá São José Maria Escrivá, e tinha lá uma série de depoimentos, assim, de famílias, né, buscando ter uma vida próxima a Deus, e um conceito que para mim falou, eu sempre acreditei nisso, meu Deus, que eu nem sabia que tinha esse nome, que é a santificação do trabalho. E lá veio muito forte, assim, quando eu li, falei, meu Deus, olha só,
eu sempre acreditei que as coisas que eu aprendia na igreja eu podia aplicar no trabalho, e no trabalho eu posso ajudar também no Mas aí ministério. você estava naquele processo ainda de estudar ou você já estava mexido aí? Não, é que aí que essa que foi a colher que mexeu, entendeu? Entendi. Porque eu tava assim, eu tava imaginando, meu Deus, que vida que a gente vai ter, porque cada um vai pro, né? Você vai, as crianças vão para onde? Vão para escola dominical tudo, de manhã e vão para missa à tarde? Como é que vai porque ser? na minha imaginação, eu achava que o Zé fosse ser a Kimberly. Você deve esse livro, né, Doutor nos Caminhos de Lava Roma? Não, eu já ouvi falar muito dele, mas não li. Porque o Scott Hahn se converte, né? Ele era um pastor e a esposa de uma família de, sei lá, de quantas gerações de batista. E ela fica muito resistente àquilo. Tipo assim, eu casei com um pastor, como é que você achou um que católico? ele ia ser essa pessoa, Aí na né? minha cabeça, eu já estava preparada para levar pelo menos uns 4 anos, assim, sabe? Ou até que não fosse acontecer. Até a próxima Copa. Eu achei, tá, não vai. Então eu estava muito paciente nesse momento. Falei assim, eu já não, ele vai ser a Kimberly na minha vida, eu vou ter que... Cada um tem a Kimberly que merece. Eu vou ter que ter muita paciência, muita serenidade. Então, isso também acho que me ajudou no sentido de não ficar pressionando, de não ficar, sabe aquela enchendo o saco mesmo, né? Vamos dizer assim, me pressionando e tal, né? E isso trouxe uma tranquilidade para entender que ele teria o tempo dele. E ele foi por um outro caminho, por uma outra via, por causa do temperamento, de quem ele é, das coisas que fazem sentido para ele. Eu precisei ler, e procurar, e ver vídeo, e fazer um curso, e ler. Então, ele precisou de um outro caminho para ele entender, até mesmo porque ele tinha uma base católica. Ele tinha feito a primeira comunhão, você fez a primeira comunhão? Só a primeira comunhão. Então, mas ele tinha ali uma coisinha. Eu achei que a primeira comunhão era a formatura. Agora Nunca mais voltou. Muitos ainda pensam assim. Então, ele foi entendendo esse momento, né, amor? De forma muito tranquila, né? Eu acho que assim, foi um processo intenso e libertador. E também, o que fez muito sentido também foi quando a Bia me falou sobre a abertura à vida. Né? E isso daí, eu acho que assim, para nós, eu acho que tem 2 conversões. Houve as conversões individuais e houve a conversão do casal. A conversão do casal foi quando a gente entendeu essa questão da abertura à vida. Né? E aí, por exemplo, uma das decisões quando me converti, foi, vou reverter a vasectomia. Né? Então, era 25 minutos para fazer a vasectomia, foram 4 horas de cirurgia para reverter. Né? Aí, eu usava quantas vezes o preço, já ouvi um monte de piada, porque o médico usa microscópio lá, mas eu falei, se fosse no elefante também seria com microscópio. mas assim, 4 horas de cirurgia, né? Mas o pós-operatório foi muito melhor. Incrível, né? Assim, uma cirurgia muito, muito na bênção. E para mim foi um símbolo, né, disso daí. E o interessante é que há 1 ano a gente descobriu que a Bia estava grávida. Olha só. Né? Só que a gente descobriu quando ela já estava perdendo, né? Tava abortando. E aí eu peguei lá aquele pedacinho assim, né? Meu Deus. Bem pequenininho assim. A gente batizou, né, o Miguel, né? E a gente colocou ele lá no nosso jardim. E aí foi um símbolo muito importante para nós aí também. Assim, Deus também nos deu esse sinal de amor, né? Através dessa gravidez da Bia. A Bia com 45 anos, né? Então, tendo essa gravidez que não chegou até o fim, mas chegou no momento em que a vida existiu. E está no céu, né? E está no céu. E aí, eu vejo esse detalhe assim do cuidado de Deus, sabe? De essa delicadeza, assim. O suporte celestial foi reforçado. Sim, ali, né? Verdade. Então, assim, e é muito bonitinho como as crianças entendem também. Muitas vezes à noite, assim, eles falam, Miguelzinho! Oh, meu Deus. Gente, é uma graça. É uma graça, porque eles falam muito desse irmão. Que lindo. Muito, muito. É muito bonitinho de ver. Como eles entenderam, eles choraram, sofreram. Sim, imagina. Né? E o quanto que eles querem. Cada um teve uma reação muito diferente, né, diante da notícia. Então foi muito bonitinho, assim. Eles falam, nossa, com muita frequência. E esse processo todo de estudo seu, isso aconteceu todo aqui em Jaraguá do Sul. Vocês isso, aqui em Jaraguá, em 2020. Sim, 2020. Foi todo esse... Começou ali, começou a pandemia, mas por março ali, mais ou menos, né? Foi um processo bem intenso. Então, assim, e eu vejo muito, assim, o cuidado de Deus, porque eu falei, Deus, eu queria ser mais até, aprofundar mais, entender mais. Eu falei, não, eu preciso de respostas que eu entenda. Eu não tenho muito tempo para perder. Meus filhos estão ali, eles precisam ter um suporte. A gente vai... O Zé nessa coisa, eu quero ter uma igreja,
Para onde que nós vamos agora, né? Isso, então eu vejo assim que foi uma coisa assim que muita graça assim para eu ter uma clareza para entender, porque para mim não fazia o menor sentido, né? Então assim, quando eu vi, tive essa confiança e as coisas foram assim, cada coisa que eu tinha dúvida, sabe, Deus foi trazendo luz, até ter uma convicção, porque a questão de entender é um movimento muito intenso, né? Porque são mentalidades muito diferentes. Os protestantes, eles amam Jesus, né? São pessoas que querem fazer o bem, são pessoas maravilhosas, né? A gente não estava em crise com a igreja, a gente estava super bem, né? Estão, de fato, ali em busca da verdade também. Isso, exatamente. A gente não estava naquele momento, eu tive um problema na igreja. Não, a gente estava super bem. Tanto quando a gente mudou para Jaraguá, a gente tinha contato com a nossa igreja de Caxias do Sul, a gente conversava, né? Então, assim, estava muito tranquilo, a gente tem muito carinho por eles, uma admiração por eles, que são pessoas que amam Jesus, que se dedicam. Mas quando a gente começa essa busca e começa a estudar, quando a gente se depara com a verdade, não tem como falar, não dá. Tipo assim, você vê e... Nossa, seria muito assim, né? Como é que eu não vou corresponder a isso? Agora eu entendi, né? Então, é um processo muito intenso e muito doloroso. E aí, pra gente também... Porque depois que a gente entendeu, né, a gente foi falar com o padre, aí a gente teve que receber todos os sacramentos, né? Sim. Aí eu fiz minha primeira comunhão. E como é que foi a primeira comunhão? Comungar pela primeira vez, de fato. Nossa, foi muito emocionante. Sim, 11 de fevereiro. A minha, né? O Zé foi o teu crisma. Eu fui crismado no dia 11 de fevereiro. Aí depois, dia 13 de fevereiro, a gente casou de novo. Né? Até um padre que nos acompanhou, que explicou toda a questão. A gente ficar um tempo em abstinência, né? Porque a gente voltou a fase de namoro lá. Isso, exatamente. Então teve todo esse cuidado, assim, sabe? Até a gente receber, né, o sacramento do matrimônio. Aí depois, da semana seguinte, a gente batizou todas as crianças. Então foi muito bonito tudo isso, né? E teve a participação deles também nesse processo, né? Porque eles também tinham um convívio, uma vida dentro da igreja protestante, né? Exatamente. Então, assim, até o fato de ir para a igreja, né? Porque a gente começou a ir na igreja na pandemia. Então, ir de máscara, aí muda, não sei o quê, não pode sentar todo mundo no mesmo banco, aí não sei... toda aquela confusão, né? Foi bem Que difícil, né? comunidade vocês participam do Jaraguá? A gente na São Cristóvão e também aqui na Nossa Senhora das Graças aqui. Então, durante a semana, principalmente, a maravilha que tem aqui é a missa diária, né, às 6 da manhã na São Cristóvão, né? E a nossa paróquia local ali, por proximidade da nossa casa, é a Nossa Senhora das Graças. Né? Mas também os nossos filhos, né, também tiveram bastante participação ali nos Arautos do Evangelho, em Joinville, né, também uma comunidade assim bem especial também, né? Então a nossa vida, inclusive a gente está cada vez mais entendendo, né, qual que é o nosso papel nessa dinâmica paroquial, né, e do apostolado, né? Porque ele também tem outras frentes de apostolado com casais e aí vai. Sim. E vocês querem trazer um pouquinho dessa questão do apostolado com os casais? Fala então. A Bia, na verdade, tem um trabalho também como psicóloga, né? Isso. Fala primeiro então do teu trabalho como psicóloga. Isso, então, depois desse processo de muito intenso, né, de muitas convicções, de muita coisa, isso foi abrindo muitas... mudou a visão de mundo, né? Então, o padre, ele usa uma analogia que eu acho muito interessante. Ele fala, Bia, filha, você saiu da piscina para você ir para o mar aberto, né? Para águas profundas. Isso. Então, e realmente eu sinto essa diferença, né? Do quanto que a gente vai aprofundando. Só 2000 anos de história, né? A Bia tá até hoje estudando, né? Isso, até o fim da vida, exatamente. E o quanto que isso é profundo. Então, a partir disso, né, e voltando então para a área da psicologia, voltei mais para atendimento de casais, fazendo outras formações, eu comecei a pensar que as pessoas precisam ter mais ferramentas também, saber de mais coisas. Sim. Porque, assim, as pessoas erram por não saberem, né? Então, por exemplo, a gente fez muita coisa que a gente não sabia, né? Sei lá, a gente poderia ter tido uma história diferente, mas assim, foi como, né? Mas a gente errou por muitas coisas por não saber. Tipo, Zé passou por 2 procedimentos cirúrgicos, que o procedimento não é tão invasivo, mas ele correu risco não é tão e não precisaria. Não, é no céu. Não abre o abdômen. Não é invasivo até demais. Não é uma cirurgia de grande porte. Não é uma cirurgia de grande porte, né? Mas assim, correu o risco, porque toda cirurgia envolve 2 vezes, sabe? Então, assim, por falta da gente saber as coisas, né? Então, à medida que a gente pensa, poxa, a gente agora tem um outro entendimento, como a gente poderia compartilhar isso com outras pessoas, para as pessoas entenderem. Até a forma de como ter uma vida, um casamento
casamento mais ordenado, como, né, ter uma parceria do casal, como resolver alguns problemas, como lidar com algumas situações. Então, em 2022, eu comecei um grupo com mulheres aqui em Jaraguá. E eu começou bem pequenininho, né, em casa e tal. A gente começou a conversar sobre essas questões do casamento, sobre diálogo, sobre temperamento, educação de filhos. Então começou esse grupo e foi aos pouquinhos foi aumentando, foi aumentando. Aí eu parei de fazer os encontros em casa porque estava ficando muita gente, muita criança, estava muito agitado. E a gente começou a fazer no Clube Baipendi. Então, esses encontros são gratuitos, né? Um serviço voluntário para a comunidade mesmo. E aí foi indo, até que o Zé também começou a participar um pouco mais, entender um pouco mais, né? E aí a gente migrou, então, tinha um encontro de mulheres, para a gente fazer um encontro com famílias, com casais. Então, eu e o Zé ministramos para casais. Então, essa parte de como conviver, como lidar com os conflitos, várias questões ali, né? O que faz, como a gente fez uma palestra mês passado, amor? Foi. Né, como resgatar a admiração no casamento, como melhorar isso e tal. Porque são problemas que as pessoas querem fazer o certo. Só que acabam indo por caminhos não sabem como fazer. Isso, né? não sabem como fazer, exatamente. Então a gente tem isso a cada 2 meses, né, os encontros de casais ali no clube, onde as pessoas vão ter nesse momento para conversar. E até porque é um momento assim, que as pessoas se organizam para ir sem os filhos, né? Então já tem esse caminho que vai conversando, escuta, voltam conversando. Isso é importante para o casal também, né? Ter Isso. Esse tempinho que consegue separar para esse é um momento bem, é uma parte bem de formação humana, assim, sabe? Vamos ter ferramentas, vamos ter um repertório diferente, né? Não precisa sempre estar brigando, ficar de cara fechada, se eu estou bravo, dá para fazer outra coisa, né? Se eu não concordo, o que eu faço? Eu não preciso sempre agir da mesma maneira, né? Então, eu tenho que aumentar o seu repertório ali para os casais terem uma vida melhor também. Que bacana. Então, aí tem esse trabalho e a Bia vai falar agora sobre como é que é a questão do teu atendimento, né? Porque você também é psicóloga, né? Que a gente falou. Então, isso. Só lembrando, né? Só lembrando. E aí tem o trabalho também que eu atendo como psicóloga, né? E geralmente eu atendo a família. Então são várias demandas. A demanda principal hoje eu atendo casais. E casais que estão passando por um processo de alguma crise no casamento, né? Ou até a restauração do casamento, já estão separados e querem voltar, né? Ou teve traição. Então são vários casos dramáticos. Acho que você também está na mesma área, minha colega de área, né? De profissão. E ter esse entendimento, assim, de como que as pessoas podem trilhar esse caminho é muito importante, né? Porque a formação que a gente fez ali, né, com o Dr. Jorge, capacita a entender esse caminho e como voltar. Porque eu vejo que tem na psicologia, tem muita questão de, vocês estão em crise? Vamos passar por isso, vamos, sei lá, tentar amenizar isso para vocês se separarem da maneira mais amigável possível, né? Com menos sofrimento possível. Às vezes não tem, vamos lá. Vocês têm um casamento, né? Vocês fizeram um voto. Não tem esse olhar de que não precisa separar. Talvez dê para continuar junto. Nem um talvez às vezes não surge, né? Exatamente. Um olhar para esse lado, né? Isso, né? Ou então uma tentativa muito pequenininha, não tem muita incompatibilidade, melhor cada um seguir por caminhos diferentes. Cada um ser feliz, né? Cada um, esse discurso, sejam felizes. Então, esse trabalho é uma coisa assim que realmente me faz brilhar os olhos, né? Que mexe com o coração, assim, aquela coisa de estar diante de uma família que quer essa ajuda. Então, tanto para casais que passam por esse problema, ou para casais que têm dificuldade com o filho, né? Tem um filho que faz isso e tal, como é que eu faço? Então, chamo o casal e oriento, não atendo crianças, né? Mas eu oriento o casal nessa... E atendimento individual você faz? E atendimento individual. Eu vou entrevistar. E atendimento individual também. Então, tem moças, assim, né, que começam, Bia, eu tô aqui e tal, só tenho o dedo podre, né? Só escolho para ser errado. Como é que eu faço? Por que será? Por que será? Né? Ou então casais que estão na dúvida, a gente está namorando, a gente quer saber se a gente pode casar ou não, se a gente está preparado ou não. Porque é uma decisão, de fato, importante, né? Sim. E muitas vezes as pessoas tomam essa decisão sem um mínimo de conhecimento, né? Sem saber dos próprios valores, sem saber nada. Assim, vamos morar junto, vamos ser felizes. Isso, a gente se gosta, tudo bem, ele trabalha, ela trabalha, tudo certo. Né? Então, esse é um passo muito importante. E o quanto
que eu observo também hoje, né, casais que estão em crise hoje, se a gente fosse voltar igual aquele que tinha VHS, volta no começo da história, a gente vai ver que lá no comecinho do namoro tinha sinais muito importantes que foram ignorados, ou que foram, né, menosprezados, não foram negligenciados, seja o que for. Quer dizer, isso aqui ele muda, isso aqui supera, isso aqui... Ou então, meninas que não sabiam nem o que olhar. O que tem que olhar? Né? Se eu estou diante de um homem, o que eu tenho que olhar para saber se essa pessoa é uma pessoa que eu vou conseguir constituir uma família? Sim. Né? Porque, coisas assim, muito básicas mesmo, né? Isso, e que às vezes não se dão conta, porque isso já está no trato do casal. Né? Então, um homem que é mais grosseiro, que é mais irritadiço, que é mais... Né, opa, peraí. E se um dia que essa mulher tivesse com a barriga cheia de ponto, um bebezinho no colo chorando de cólica, como é que vai ser? Se está tudo bem, ele já age dessa forma na maior parte do tempo, como é que vai ser quando tiver uma demanda de fato? Os muito moles também são problemas. Exatamente. Os muito passivos, né? Então, assim, a pessoa tem que parar e entender o que ela consegue dar, porque não tem uma receita, não tem, tem que fazer check, não. Mas o que a pessoa também olha e fala, tá, ele tem essas características, eu tenho essa, tá, eu dou conta disso, né? Eu entendo que ele tem essas limitações, eu tenho as minhas, mas a gente combina e dá certo juntos. É isso que de fato eu quero, né? É isso que de fato, exatamente, porque tem coisa que muda, mas tem coisa que não vai mudar. Tem coisa que a pessoa tem aquele jeito ali que não vai mudar. Sim. Né? Então, agora, a Bia ela não fala das credenciais, mas eu vou fazer uma propaganda da Bia aqui, tá? A Bia é uma psicóloga com mais de 10 anos de atendimento clínico, tá? Ela tem, assim, diversas especialidades. A mulher nunca parou de estudar, né? Esse mesmo motorzinho que fez, por exemplo, ela entender a história da igreja, por exemplo, é o motor que ela tem que faz ela entender o funcionamento humano. Ela estuda muito. Essa mulher tá louca, não sei como é que ela consegue. Então, lê muito, estuda muito. Agora está terminando a especialização aí em dependência química também, que é um fator, assim, impactante, né? Dependência química é algo que você pode estar vivendo por depender de um entorpecente ou de algo químico, ou de substâncias que você está viciado no teu cérebro, né? Então, dopamina, e aí vai, né? Tudo isso daí pode confiar, né? Se um dia você ouvir algo dela aqui, vai ser com muito conteúdo, com muita técnica. Eu ia dizer, falando com propriedade. São quantos anos aí que você conhece, sabia? Eu conheço ela há 23 anos. 23 tá? anos já. Eu posso garantir que é de confiança, tá? Eu durmo sossegado lá dela. Mas, assim, assim, vou falar como profissional, acho que é aquele pacote que a gente se preocupa muito, porque o terapeuta, ele toca na alma da pessoa, né? E você precisa ficar atento, né? A Bia não é a única psicóloga que tem no mundo, né? Mas você tem que estar muito atento ou atenta a qual que é o conjunto técnico e de valores que aquela pessoa tem. Porque, queira ou não queira, os valores vão impactar na aplicação da técnica. Tá? Você pode ter uma teoria muito bem fundamentada, tudo mais, mas se não passar por um filtro de valores positivos, a orientação pode ser para um caminho realmente mais de destruição do que de reconstrução. Eu acho que a importância de olhar para a pessoa, quem é esse profissional que está ali, né? Exatamente. Que vida que essa pessoa leva, né? E eu acho que isso a internet nos ajuda muito, né? Tanto é que a Bia é famosíssima no Instagram, né? Influencer. Quem quiser conhecer mais, né? Não, mas é mesmo. Graças a Deus, assim, é outra coisa que a gente vê Deus realmente atraindo pessoas que ela consegue ajudar, né? Sim. Né? Isso é bonito, né? É bonito, realmente. Né? Parabéns, reconhecimento aqui, tá bom? Deus confiando almas nas mãos dela, né? Com certeza. Que bacana, que bacana. Muito, muito importante. E aí? Eu achei engraçado porque assim, ela, na área dela, ele é engenheiro, é exato. Você começou como terapeuta, eu sou gestão financeira, então eu também sou exato. E vocês agora estão ministrando
falando para casais. Sim. Eu já com meus amigos, já chego a falar em temperamentos. Por exemplo. De tanto escutar, eu já sei quais são os temperamentos. Sim. Eu acho engraçado, eu pensando comigo, pô, não é só comigo, acontece. Acontece. Tem mais gente estragada aí, né? Não, mas até eu falo assim, eu sou um engenheiro que tem coração, né? Não parece, né? Mas engenheiro tem. Pessoal das exatas. Agora, é legal, assim, ó, a parte numérica, né? Isso aí também para quem está aí nessa fase aí de escolha de carreira, que seja, ou vai orientar filho, né? As áreas de exatas, que infelizmente na média da educação brasileira, as exatas são deixadas um pouco em segundo plano, né? Então, o ensino de matemática, ciências, uma matemática mais aplicada, física, mas ajuda muito na estruturação lógica, né? Na organização de conceitos, de ideias, tudo mais. Então, se o teu filho, por exemplo, tem uma boa facilidade com matemática, ele pode ser uma pessoa que vai ter também no futuro uma grande facilidade com pessoas, mesmo que hoje pareça que ele é um pouquinho mais introspectivo, tudo mais. Porque na hora de construir esquemas, entender como pode ser o funcionamento de algo, que pode ser uma máquina ou uma pessoa, quem é de exatas tem uma certa facilidade, né? Então, vendendo o nosso peixe aí, né? Assim, o cara de exatas aí, ó, ele pode ser, sim, alguém com muita profundidade, facilidade para lidar com pessoas também. Sem dúvidas, né? E aí? Chegamos naquele momento, Naquele Ju? momento é hora? Olha, nem olhei que horas são, olha só. Já tá na hora. A Ju sempre tem uma pergunta que ela faz para os nossos convidados no finalzinho do programa. E aí, se vocês quiserem responder enquanto Casal casal ou ou individualmente, como vocês preferirem. Ó, já tá uma Tem que coçada cochichar na cabeça na- aqui, né? O que será que vem, né? A gente Então, coloca uma pausa aqui, bota a musiquinha, vai para os comerciais, né? É música legal. Mas vamos lá. Não, mas a pergunta a gente sempre pergunta qual o sonho que vocês ainda têm para realizar. Seja profissionalmente, pessoalmente, enquanto casal, né? É um sonho que vocês gostariam de realizar ainda. Tan, 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 Quais que a gente tan. pode contar aqui? Eu acho que tem assim, materialmente falando, eu acho que ainda tem um espaço para a gente colher nas próximas 2 décadas, que tem a ver com uma coisa que eu acho maravilhosa da década dos 40, tá? Dos 40 e dos 50. É uma soma de vigor, que ainda existe, bastante, de saúde. Poxa, hoje em dia com 40 você está inteiraço, Sim, né? sim. Razoavelmente, assim, poxa, estamos melhor do que os nossos pais com 40. É verdade, A gente verdade. está melhor. Né? Então, assim, eu acho que essa década dos 40 e dos 50, eu já estou esticando a dos 50, antes eu falava que era só do 40. Para mim, é a década de ouro e a de diamante da vida. Por quê? Você pode somar conhecimento técnico, uma disposição física ainda existente, real, e sabedoria, porque já tem um repertório daquilo que funcionou, não funcionou, já tem o cara já chega meio com umas cicatrizes aí que ajudam, né? Então, Toda a maturidade, né? É algo que inclusive a gente, pela intensidade de algumas coisas que aconteceram, a gente inclusive às vezes se deu conta de qual vai ser o próximo passo, né? Então, a gente está nesse momento ajustando o que a gente tem de objetivo. Agora a gente tem grandes sonhos gerais. A gente quer que os nossos filhos possam, né, trilhar um caminho em que eles continuem próximos a Deus. Eu acho que se tem uma grande satisfação de final de vida, vai ser olhar para trás e ver que os nossos filhos conheceram a Deus. Que eles, assim, eu e a Bia funcionando dentro de casa, a gente conseguiu mostrar de alguma forma uma harmonia da Trindade, como é que Deus é Pai, como é que Nossa Senhora é Mãe, alguma coisa assim a gente quer ter deixado de legado assim para eles. Minha preocupação é eu não afastá-los de Deus. Na verdade, a minha preocupação, né, minha energia está em aproximá-los. Né? Acho que esse
Bom, se for falar, a gente tem esse daí é uma coisa que a gente já tem colhido alguns frutos interessantes, né? Então, assim, o fato da gente ter mudado, né, da igreja protestante para a igreja católica, no começo, para as crianças, era muito difícil. Sim, imagina. Porque, assim, era sentar né, a gente ia numa igreja muito confortável, eles iam para uma salinha, tinha música, tinha cineminha, pipoca e tal. Então, sentar num banco de madeira, com a missa, né, aquela coisa que eles não entendiam direito, nossa, era um sofrimento, né, para eles e para a gente, porque eles não tinham esse hábito desde pequenininho. É difícil muitas vezes, né, de fato estar ali concentrado numa criança ainda é muito mais difícil, né, e ter vivido os dois lados, né. Exatamente. Então, assim, é o fato de rezar o terço, né, de ter amor à Santa Igreja, de ter amor à Nossa Senhora, de ter muita devoção aos santos, né, de amar a Deus, assim, sabe, de ter isso. Então, assim, eu vejo que cada um deles, o jeitinho deles já tem isso muito, né, muito forte, assim. Então, hoje está tudo muito tranquilo, eles têm prazer, eles querem, eles gostam, né, e tem uma das nossas filhas que tinha ficado no Rio Grande do Sul, ela veio morar conosco e ela passou por esse processo já adulta, né? Então, assim, e ela, nossa, ela é uma menina muito especial, né? Ela faz as novenas dela, então ela participa da missa. Então, assim, uma coisa muito espontânea, muito pura, um desejo muito grande de fazer isso. Verdadeiro né? mesmo, Isso. Né? Então, a gente tem colhido alguns frutos nesse sentido, que é muito bonito, né? Eu acho assim, ó, e profissionalmente, né, falando, acho que também é uma coisa que a gente fala assim, é o quanto que a gente pode influenciar cada vez mais. Então, isso pode ser através de um contínuo crescimento dentro da empresa onde eu trabalho, dentro da cadeira que a Bia tem hoje na psicologia, aí, né, tá atuando, mas a gente está com um desejo assim, de cada vez mais poder ajudar através da nossa influência. Né? A gente vê que nos fóruns onde a gente pode estar contribuindo, normalmente vem retorno. Então, para os próximos anos, aí, curto prazo, é aumentar esse grau de influência, né? E garantir que os nossos filhos estejam bem encaminhados. Agora, sim, tem coisas de casal, né? A gente quer estar bem, né? Pô, quero levar toda a minha família lá para Fátima, lá em Portugal. Esse daí tem que ser já no curto prazo, né? Tem esses sonhos aí materiais, mas os principais são envolvendo a nossa família. Os mais importantes, né? Exatamente. Sim. Muito bom, muito bom. E quem sabe a gente ajude aí através desse podcast a levá-los mais longe também, né? Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Que bom, muito obrigada mesmo por terem aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes. Nós que agradecemos. E a gente se fala por aí, quem sabe, né? Não venham novos episódios aí aprofundando alguns temas. Tem muita história para contar, então, né? Tem. Tá bom, então. Também, muito obrigada. Agradecendo aos nossos apoiadores, né? Maria Antônia Interiores, que dá sede ao nosso espaço aqui, também o portal de Schroeder, que o pessoal que faz as gravações. E obrigado a você, ó. Se inscreva no canal, ative o sininho, notificação e fica ligado que esse é o 7º episódio do Vocari Podcast. Até o nosso próximo episódio.